Você já sentiu que está cansado o tempo inteiro, mesmo sem ter feito nada de tão exaustivo? Como se o simples fato de existir já drenasse sua energia. Você acorda sem vontade, vive no modo automático e tudo parece pesado demais até para começar. Mas e se o que está te esgotando não for o que você faz, e sim o que você carrega? Talvez o cansaço que te acompanha não venha das tarefas do dia, mas da forma como você está sendo obrigado a viver. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Vivemos em uma época onde o descanso virou um luxo e o silêncio, um incômodo. A mente não para, o celular não desliga, as notificações nunca cessam. E mesmo quando o corpo repousa, a cabeça continua funcionando em 1000 abas ao mesmo tempo. A sensação de cansaço constante não é só física, é mental, emocional, espiritual. Estamos conectados a tudo e, ao mesmo tempo, desconectados de nós mesmos. E talvez seja exatamente isso que esteja te drenando todos os dias, o fato de você nunca realmente estar em paz. Porque hoje mesmo o descanso precisa ser produtivo. Perceba como as pausas, que antes eram naturais, viraram culpa. Se você deita no sofá por alguns minutos, já sente que está desperdiçando tempo. Se decide fazer nada por um dia inteiro, parece que precisa justificar. O mundo te ensinou que você precisa estar sempre correndo, sempre entregando, sempre melhorando. E foi nesse ciclo que o seu corpo entrou em colapso silencioso. Você não precisa estar em uma fábrica para se esgotar. O simples fato de viver nesse sistema já te consome mais do que deveria, porque descansar virou um ato de resistência. Nos ensinaram que cansaço é sempre resultado de esforço, que só pode estar cansado quem trabalhou muito, estudou muito, viveu muito. Mas ninguém fala sobre o cansaço de ser, de existir nesse mundo acelerado onde tudo exige uma decisão, uma resposta, uma escolha, acordar, olhar o celular, lidar com problemas que não são seus, cumprir obrigações que você nem entende mais de onde vieram. É o peso invisível que ninguém vê, mas que te esmaga aos poucos. Você não está louco, você está só exausto de ser humano num mundo que esqueceu o que isso significa. Pense bem, quantas vezes você já acordou com a sensação de que o dia começou errado? Nem aconteceu nada ainda, mas seu corpo já carrega um peso. Isso acontece porque o descanso real não vem do sono, ele vem da qualidade da sua presença. E estar presente hoje em dia é quase impossível. Sempre tem algo piscando, vibrando, exigindo. A mente não descansa nem quando dorme. Por isso você acorda ainda mais cansado. O corpo repousa, mas a alma continua em alerta. E quanto mais alerta você fica, menos energia você tem para viver o que realmente importa. Existe uma diferença entre estar cansado e estar drenado. O cansaço físico é normal. Você faz algo, gasta energia, sente o corpo pedindo pausa. Já o esgotamento que estamos vivendo é outra coisa. Ele não vem do que fazemos, mas do que carregamos. São pensamentos não resolvidos, medos silenciosos, pressões invisíveis. É uma exaustão que não se cura com sono, porque o problema não é só biológico, é existencial. E enquanto a gente continuar tentando curar essa dor com descanso superficial, ela vai continuar voltando, disfarçada de preguiça, de apatia, de ansiedade. Uma das grandes armadilhas do nosso tempo é acreditar que cansaço é sinal de fracasso, que se você está exausto é porque não deu conta. Isso cria uma culpa ainda maior. Você já está mal e ainda se sente errado por estar assim. Mas essa lógica está invertida. Na verdade, sentir-se cansado é a resposta natural de um organismo que está tentando sobreviver num ambiente insano. Um ambiente onde tudo é urgente, onde a produtividade virou identidade, onde parar é sinônimo de fracasso. Mas parar também é humano. Parar também é necessário. Parar é muitas vezes um ato de sabedoria. A sociedade atual criou um inimigo invisível que suga sua energia sem que você perceba: o excesso de estímulos. A cada segundo, você é bombardeado por sons, imagens, opiniões, notícias. E o seu cérebro, que evoluiu num ritmo muito mais lento, não foi feito para lidar com tudo isso ao mesmo tempo. O resultado é uma mente sempre cansada, sempre tensa, sempre distraída. E o pior é que, no meio de tanto barulho, você começa a se esquecer de si mesmo, de quem é, do que gosta, do que sente. E se você não sabe mais quem é, como vai saber o que precisa para se sentir bem? Não é normal acordar cansado todos os dias. Não é normal viver no automático. Não é normal tratar o corpo como uma máquina. Mas tudo isso virou rotina. E a rotina cansa.
porque ela te prende num ciclo onde você repete as mesmas ações, sente as mesmas frustrações, carrega os mesmos pesos. O mundo te empurra para frente, mas você sente que está parado. E esse contraste entre o que te cobram e o que você sente cria uma angústia silenciosa que consome sua energia aos poucos. Não é preguiça, é sobrecarga. Não é falta de força, é excesso de pressão. A solução não está em dormir mais, embora o sono ajude. Também não está em fazer menos, embora desacelerar seja necessário. A solução começa quando você entende que não precisa mais se provar, que não precisa mais correr atrás de um ideal inalcançável. O descanso real começa quando você se permite existir sem a obrigação de render o tempo todo. Quando você entende que o seu valor não está no que você faz, mas em quem você é. E quem você é, às vezes, precisa apenas de um momento de paz, de um silêncio, de uma pausa sem culpa. Existe também um tipo de cansaço que não é físico nem emocional. É um cansaço existencial. Um tipo de vazio que você sente mesmo quando está cercado de pessoas, mesmo quando tudo parece estar bem. É quando você percebe que está vivendo uma vida que não é sua, seguindo um caminho que alguém traçou por você, cumprindo metas que não conversam com o que você realmente quer. Esse cansaço vem da desconexão entre o que você faz e o que você sente. E quanto mais você ignora isso, mais longe de si mesmo você se afasta. Até que um dia, você não se reconhece mais no espelho. É por isso que tanta gente está cansada sem saber explicar por quê. Porque o desgaste está acontecendo por dentro. É como se estivéssemos todos tentando caber em moldes que não nos servem mais. Trabalhar como máquinas, sentir como se fosse errado, descansar como se fosse um privilégio. Ninguém aguenta viver muito tempo assim. A alma começa a gritar. O corpo começa a responder com sintomas estranhos. Ansiedade, insônia, falta de motivação, apatia. Tudo isso é o jeito do seu interior dizer que algo está fora do lugar e que você precisa se ouvir antes que fique surdo de si. A nossa geração não está cansada por fraqueza. Está cansada por excesso. Excesso de pressão, de comparações, de barulho, de cobranças. Tudo virou desempenho. Até o jeito de relaxar precisa ser bonito. Até a forma de descansar precisa render alguma coisa. E essa lógica esmaga qualquer possibilidade de simplesmente existir. Quando tudo vira meta, até o prazer se torna obrigação. E isso mata a espontaneidade, a leveza, a alegria simples. Você sente que precisa estar sempre fazendo algo útil. Mas quem disse que estar vivo não é, por si só, suficiente? A falta de pausa verdadeira está nos matando devagar. Estamos perdendo a capacidade de ficar em silêncio, de fazer nada, de simplesmente ser. Parece estranho, né? Fazer nada. Mas esse nada é onde a alma respira. É onde as ideias se reorganizam. Onde os sentimentos se assentam. Hoje, o que chamamos de tédio é, muitas vezes, a ausência saudável de estímulo. Um espaço entre uma tarefa e outra. Um lugar onde a vida simplesmente é. Mas isso nos causa desconforto porque fomos treinados para acreditar que só somos valiosos quando estamos produzindo. Isso é uma mentira. Você não precisa estar disponível o tempo todo. Não precisa responder tudo na hora. Nem resolver todos os problemas de todo mundo. Esse costume de estar sempre acessível cobra um preço alto. Elimina sua energia aos poucos, como uma torneira pingando. Quando você menos percebe, está seco e ninguém vê, porque por fora você está inteiro. Mas por dentro, já está se desfazendo em silêncio. O mundo moderno não pede licença, ele invade. E se você não aprender a fechar a porta de vez em quando, vai acabar perdendo o que tem de mais precioso, a sua paz. Recuperar a energia não é só dormir melhor. É se tratar com mais gentileza. É parar de se comparar com pessoas que vivem uma realidade diferente da sua. É aprender a dizer não. É permitir-se não ser perfeito o tempo todo. Porque essa obsessão por performance está te destruindo.
Você não precisa ser incrível o tempo inteiro. Nem precisa ter respostas para tudo. Às vezes, tudo o que você precisa é respirar fundo e lembrar que você está fazendo o melhor que pode e que isso já é muito, muito mais do que você costuma reconhecer. Uma das causas mais ignoradas do cansaço é a ausência de propósito. Quando você não sabe por que está fazendo algo, tudo pesa mais. O tempo passa devagar. O corpo responde com resistência. A alma se cala. Mas quando você encontra um sentido no que faz, tudo muda. Mesmo as tarefas difíceis ganham uma leveza diferente. O problema é que a maioria das pessoas está tão ocupada sobrevivendo que não tem tempo para se perguntar o que realmente quer da vida. E enquanto essa pergunta fica sem resposta, a rotina continua sugando a energia que deveria estar sendo usada para criar, sonhar, viver. Você não precisa de uma revolução. Às vezes, tudo o que precisa é de um pequeno gesto de reconexão. Um momento de silêncio. Um banho sem pressa. Uma conversa honesta consigo mesmo. São nesses detalhes que a gente recarrega, que a alma respira, que o coração se alinha de novo com aquilo que faz sentido. Não subestime o poder do simples, porque é no simples que mora a verdade. E talvez parte do seu cansaço venha da tentativa de complicar aquilo que, na essência, é muito mais sutil do que parece. Existe uma cura silenciosa para esse cansaço. Presença. Estar inteiro em cada coisa que você faz. Comer sentindo o gosto. Caminhar sentindo o chão. Falar olhando nos olhos. Viver de verdade, mesmo nas pequenas ações. A vida está passando enquanto você tenta resolver tudo ao mesmo tempo. Enquanto você se cobra tanto. Enquanto se exige tanto. Mas quando você decide estar presente, algo muda. O tempo desacelera. A mente se acalma. E você começa a perceber que o problema nunca foi o que você fazia, mas o jeito ansioso e disperso com que você fazia tudo. A boa notícia é que você não precisa continuar assim. Exausto, perdido, esgotado. É possível recuperar sua energia. É possível voltar a sentir prazer nas coisas simples. Mas isso exige coragem. Coragem para desacelerar, para se priorizar, para sair da lógica do excesso. Você não é preguiçoso, não é fraco, não é desorganizado. Você só está vivendo em um mundo que te exige demais e te oferece de menos. E entender isso já é um começo. Um começo para construir uma vida onde o descanso não é pecado, onde o silêncio não é desconforto, onde a paz é prioridade e não recompensa. Recuperar o fôlego da alma não é algo que acontece de uma vez. É um processo. E esse processo começa quando você se permite ser honesto consigo mesmo. Quando você admite que está cansado, que está no limite, que não dá mais para fingir que está tudo bem. Esse é o ponto de partida, porque só quando você reconhece onde está, consegue decidir para onde vai. Não tem cura sem consciência. E às vezes, só o ato de parar por alguns minutos e se ouvir com atenção já é o suficiente para iniciar uma mudança real. Uma mudança que vem de dentro para fora. Muita gente pensa que desacelerar é desistir, que recuar é perder. Mas na verdade é o contrário. Desacelerar é reencontrar o ritmo certo. É sair da velocidade do mundo e voltar para o seu próprio compasso. Recuar é criar espaço para se reorganizar. É dar um passo atrás para enxergar o caminho com mais clareza. A pressa faz a gente tropeçar. A pausa faz a gente entender por que estava correndo. E quando você para de correr sem rumo, começa a caminhar com propósito, com direção, com consciência. É assim que a vida volta a fazer sentido. Muita gente carrega um cansaço que vem de carregar o que não é seu. Expectativas dos outros, pressões que não pediu, papéis que assumiu sem perceber. Tudo isso pesa, tudo isso consome. E chega um momento em que você precisa olhar para sua bagagem e decidir o que vai continuar levando. Porque às vezes, o que está te exaurindo não é o caminho, mas o que você insiste em levar junto. Liberar não é abandono.
É libertação. É você reconhecendo que para seguir em frente, precisa estar mais leve. E para estar mais leve, precisa deixar ir. O mundo vai continuar exigindo. Continuar correndo. Continuar acelerado. Mas você pode escolher outro ritmo. Pode escolher uma vida mais devagar, mais presente, mais conectada com o que realmente importa. Você não precisa competir com ninguém. Não precisa provar nada para ninguém. Não precisa seguir padrões que não te servem. A verdadeira liberdade começa quando você entende que pode viver diferente, que pode cuidar de si sem culpa, que pode escolher ser gentil com a sua própria história. E quando você faz isso, o cansaço começa a se dissolver. É claro que ainda vão existir dias difíceis, momentos de exaustão, fases em que tudo parece demais. Mas nesses dias você vai lembrar que existe outro caminho. Vai lembrar que o silêncio pode curar, que o descanso é sagrado, que você merece respirar. Porque cansaço não é fraqueza. É um sinal, um pedido, um alerta de que algo precisa mudar. E quando você passa a ouvir esse sinal com respeito, e não com culpa, tudo começa a se reorganizar. A energia volta, a clareza surge, e a vida reencontra o fluxo natural que havia sido perdido. A grande virada acontece quando você percebe que não precisa esperar um colapso para mudar. Que não precisa chegar no fundo do poço para começar a subir. Você pode escolher agora, escolher cuidar de si, escolher respeitar seus limites, escolher parar de se cobrar tanto, escolher se tratar com a mesma compaixão que oferece aos outros. O mundo está cansado, sim, mas existe algo em você que ainda pulsa, que ainda quer viver de forma mais leve. E se você escutar esse chamado, vai perceber que ainda dá tempo de virar a chave. A alma não precisa de muito. Ela precisa de verdade, de silêncio, de presença, de pausas sem culpa, de conexões reais, de um ritmo mais humano. E você pode começar agora com pequenos passos, dormindo com o celular longe, tomando café com calma, saindo de casa sem pressa, respirando fundo antes de responder, dando mais atenção para si do que para o algoritmo. A vida não vai parar, mas você pode. E quando parar, vai perceber que o que parecia urgente, na verdade nem era tão importante assim. Você não está sozinho nesse cansaço. Muita gente sente o mesmo. Silenciosamente. Porque aprendemos a fingir que está tudo bem. Mas talvez seja a hora de parar de fingir, de admitir que estamos exaustos e de começar a construir novas formas de viver. Formas mais honestas, mais saudáveis, mais conectadas com o que realmente importa. Isso não vai acontecer da noite para o dia, mas começa com uma escolha, a escolha de cuidar de si. E essa escolha ninguém pode fazer por você. Só você pode decidir ser gentil com a sua própria existência. No fim, o que a gente quer não é dormir melhor. É acordar sentindo que a vida faz sentido. É sentir que o que a gente faz importa. Que existe espaço para respirar, para sentir, para viver com mais calma, com mais verdade, com menos cobrança. Porque a vida não foi feita para ser suportada. Ela foi feita para ser vivida. E viver de verdade exige coragem. Coragem de sair do piloto automático. Coragem de se escutar. Coragem de mudar o ritmo. E se você chegou até aqui, talvez já esteja pronto para isso. Talvez tudo o que faltava era esse lembrete. Então, da próxima vez que você se sentir cansado sem motivo, não se culpe. Escute. Seu corpo está tentando dizer algo. Sua alma está pedindo por você. E talvez, só talvez, esse cansaço seja o seu ponto de virada. A hora de desacelerar, de se reconectar, de voltar para si. E lembrar que você é mais do que entregas, metas e produtividade. Você é humano. E isso já basta.